Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. No Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, é hora de pensar em como encantar quem escolhe o seu negócio. E a apresentação dos pratos pode ser uma grande aliada para elevar a experiência do cliente, seja no salão, no buffet ou no delivery. No episódio de hoje, vou conversar sobre este assunto com o chefe Igor Mochizuki, da Unilever Food Solution, que tem um portal voltado para cozinheiros e empreendedores do setor gastronômico. Ele vai compartilhar dicas práticas e acessíveis para valorizar pratos, lanches, pizzas, doces e muito mais, transformando cada refeição em um convite à fidelização. Chefe Igor, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. Obrigado pelo convite e é um tema super importante e atual para a gente conversar, então vamos lá. Para a gente começar, então, chefe Igor, por que a apresentação dos pratos é tão importante para a experiência do cliente, mesmo em refeições rápidas, como lanches ou no próprio buffet do almoço? Acho que todos já ouviram que a refeição é uma experiência sensorial que começa desde o aroma até o paladar. E com certeza isso inclui o visual dos pratos, como aquele ditado popular: comemos com os olhos. Existem muitos pontos do porquê é importante a apresentação do prato, desde a composição de custo. Por exemplo, um prato pode ser mais caro por ter diversos acompanhamentos e ter uma experiência gastronômica presente, como também trazer elementos de tendência, como uma comida mais saudável, legumes, salada, e diversos pontos importantes aí, né, que leva ao consumo desse prato. Um prato organizado e bem montado passa uma impressão para um estabelecimento organizado e limpo. E isso pode ser um diferencial do seu estabelecimento aí versus concorrentes. E lembrando que dependendo do seu negócio, por exemplo, lanches, o cliente pode querer tirar uma foto, publicar em rede social e aumentar suas vendas. Então a decoração tem todo esse potencial. E no caso de buffets, um ótimo exemplo é o estabelecimento, ele precisa deixar todos os pratos bem atrativos. E aí o cliente não consome somente o item e tem uma variedade e um consumo muito maior. E aí, no caso, né, quais são os elementos essenciais para uma boa apresentação? Aqueles que qualquer empreendedor pode e deve aplicar nos seus produtos, nesses diferentes segmentos que você deu. Tudo começa antes do prato. Mesa e ambientes limpos, o pratos e utensílios em bom estado. E quando chegamos na refeição, entendo que criar um padrão de quantidade de alimentos utilizada, o cuidado para servir, não deixar tudo pingado ou uma aparência de bagunçado, vale pensar no recipiente que melhor valoriza o prato. Então vamos pensar na feijoada, que, por exemplo, se você colocar no prato com arroz e ela vai ficar toda espalhada, vai dar a impressão de aguada. Mas quando a gente serve, por exemplo, num prato à parte, com a fumacinha saindo ali, te dá uma água na boca, né? Então, para cada tipo de prato, temos uma forma certa de servir e entender isso e valorizar ajuda muito na apresentação de um prato. E aí, seguindo ainda um pouquinho nessa questão dos pratos que são expostos em buffets, né? Quais são os cuidados visuais que ajudam a transmitir frescor, qualidade e aí, no caso, também o capricho que você falou? Para buffet, o principal pensamento é se colocar no lugar do cliente. Se você chega em um buffet e está tudo mexido e meio acabando, fica com aquela impressão que já está no fim ou que a gente vai comer o que sobrou ali. Então, vale investir em ter uma pessoa ali responsável para a reposição do buffet, para ela frequentemente ali organizar os alimentos, espalhar o arroz para não ficar aqueles buracos, uma reposição do alimento da forma certa. Então, o anterior ali, né, sempre fazer uma reposição para não ficar nada seco né, acabar dando uma aparência complicada. Limpar o buffet, né, enquanto os alimentos estão sendo servidos, pinga ali, ficar mantendo super limpo. É sobre o capricho. Vale sempre decorar os pratos que for, mesmo que for de uma maneira simples, né, um cheiro verde picado, uma couve crisp, mas o importante é destacar aquele prato de alguma maneira coerente. E já para quem trabalha com delivery, quais são as estratégias que ajudam a manter uma boa apresentação, mesmo dentro da embalagem? Entenda que para cada negócio vai ter um limite de gastos com embalagem. Mas enviar os itens como feijão, batata frita e outros itens à parte para manter crocância, ou no caso do feijão, para não ficar tudo junto, entendo que é o que causa uma experiência melhor para o cliente final. E também entender a performance do prato.
Vamos pensar no tradicional parmegiana. Se você coloca o arroz, o filé e a batata em uma embalagem, o arroz vai absorver todo o molho, o parmegiana vai parecer seco e a batata pode ficar mole por causa do molho. Então, você pode colocar a batata pelo lado oposto do filé, que não vai absorver o molho, e você pode colocar um pouquinho mais de molho naquele parmegiano para manter ele molhadinho. Então, acho que o cuidado maior é na montagem do prato ali e imaginar como que o cliente vai abrir aquela embalagem e se ele vai ter uma impressão de estar tudo organizado ou bagunçado. E já para quem trabalha com vendas ambulantes, quais são os cuidados para garantir que os alimentos fiquem frescos e a apresentação fique impecável por mais tempo? Nesse caso, vale ter uma produção sempre diária de todos os elementos, armazenar em um local que mantenha o alimento quente e também focar em um cardápio que não precise manter características como crocância demais ou crisp. E nesse caso, também pode ser armazenada à parte saladas, né, de batata ou legumes assados para enviar em conjunto ou vendido à parte, mostrando a variedade, né, para atingir um público maior ainda. Aqui vale a regra geral de manter o ambiente limpo e se for uma mesa ali, colocar uma toalha, criar realmente um ambiente seu de venda. Então, touca, avental, criar um ambiente mesmo do restaurante ali que você vai, não só a decoração do prato, mas onde você serve também traz toda a diferença. Ótimas dicas, chefe Igor. E agora, como que o empreendedor ele pode escolher as louças ou as embalagens de forma a valorizar os pratos? Como chegamos a comentar agora há pouco, né, a escolha do recipiente é super importante e transmite a imagem do seu estabelecimento. Então vamos pensar em um buffet quilo, que tudo é servido dentro de formas, que fica tudo espalhado e às vezes o assado respinga ali, fica seco. Claro que existem pratos, né, que são exceções, por exemplo, a lasanha, gratinados e pratos que a gente quer essa característica mais rústica, mas o ponto é ter um refratário branco, com o alimento disposto, organizado, em pedaços, e bem finalizado, tem um apelo maior ao consumo. Como eu já fui em um restaurante que já colocaram o caldinho para vender, mas não colocaram uma cumbuca. Então, como que aquele cliente consumiria esse produto? E embalagens também que precisamos ter cuidado, não é só a primária. Então, no caso de delivery, né, quando a gente manda ali o produto, nesse caso também tem o lado da embalagem secundária poder estar amassada, manchada de óleo ou vazar alguma coisa para não ter esse aspecto de sujo ou de que aquele alimento não tem uma boa procedência. Certo, então vamos entrar um pouquinho aí nessa parte estética, né? E que deve ser uma grande dúvida dos nossos ouvintes. O que que é? Como que a gente pode alinhar a apresentação do prato, né, com a identidade do negócio? Esse é um ponto super importante, porque, por exemplo, não é em qualquer estabelecimento que você consegue usar gelo seco, espuma de Hum. tomate ou itens nesse sentido. Então, primeiro, o estabelecimento precisa entender o público dele e o cardápio. Então, eu faço uma feijoada, por exemplo, né, amo feijoada. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma decoração e eu vou usar uma tira longa, fininha de bacon e caramelizar ele e usar como decoração. Ou uma couve crisp no arroz ali para acompanhar aquela feijoada. São itens que fazem sentido, já são usados no prato, estão usados como decoração. Isso se torna um chamariz para aquele estabelecimento ser conhecido e se tornar referência de feijoada naquele local. O buffet, por exemplo, é a mesma coisa. Eu vou criar pratos de destaque, por exemplo, por dia da semana, que já existe ali o cardápio paulista, né? Mas, por exemplo, eu vou criar que no meu restaurante de terças-feiras são pratos gratinados. E eu coloco ele num lugar de destaque, bem decorado, e essa apresentação dos pratos pode ganhar ali, te ajudar a ganhar mercado e se tornar referência ali no bairro. Então, ou no seu local de atuação. Então, vale muito a estética do prato e como que a gente se alinha ali o seu negócio para o quanto você pode aumentar suas vendas com isso. Muito bacana, chefe. E olha, não é só você, eu também amo feijoada, tá? E mesmo no calor, na onde eu moro é calor e eu amo feijoada, não tem jeito. Também. E agora eu tenho uma curiosidade. Tem algum prato que você considere mais desafiador para empratar? E o que você faz para contornar este desafio e entregar um prato bem apresentado? Eu vou te falar que existe alguns, os pratos, dependendo da operação, tem bastante, receitas complicadas aí, mas eu acho que 2 têm a maior dificuldade pensando em pratos do dia a dia aí para os restaurantes. Um deles é risoto em geral, e também massas recheadas, né.
Então o risoto precisa ser finalizado na hora, para não ficar, se ele fica exposto ali, ele pode ficar seco ou perder textura. E para contornar, vale deixar o arroz ali pré-cozido e usar recipientes menores, no caso de buffet, e a reposição mais frequente. Isso com certeza ali, né, vai ajudar a manter o frescor esse risoto e realmente vender. E no caso de delivery, vale deixar ele mais cremoso e brincar com o ponto do arroz ali um pouquinho anterior, imaginando que ele ainda vai ficar naquele líquido quente, naquela embalagem mais quentezinha, para não perder o ponto. E no caso das massas recheadas, né, a maior decepção é quando você está cozinhando, ela estoura no molho, e aí fica o recheio naquele molho misturado e não tem todo o glamour ali, né. Então vale sempre tomar cuidado na hora de cozinhar, em vez de ser uma panela, fina, ser uma panela um pouco mais larga, que você consegue pegar as massas sem, né, danificar as que estão embaixo, e também o ponto dessa massa. Você pode tirar ela um pouquinho antes, porque ela vai continuar cozinhando naquele molho quente, e isso também ajuda bastante aí quando a gente finaliza esse tipo de prato. Agora me fala, como ser criativo na apresentação e oferecer algo diferente sem correr o risco de criar um prato que não seja funcional ou ainda cause estranhamento nos clientes? Aqui vale, investir no básico bem feito, né. Hum. Decorar os itens com que já esteja no prato, e com quantidades somente decorativas, sem exageros demais. O importante é dar contraste de cores e valorizar o prato, e lembrar que a decoração precisa ser comestível, essa é regra. E mesmo dentro dessa regra, existe aquele cuidado do tipo, aquela decoração feita com a pele do tomate, ela é comestível, mas ela não é consumida e ela fica no buffet, não vai para junto do prato do cliente. Então o cliente acaba na hora de sentar, não tem aquele prato decorado e bonito. Então vale sempre ter essa em mente, o básico bem feito, mesmo que for uma decoração simples. E por fim, chefe Igor, você pode dar uma dica rápida para transformar um prato comum como um hambúrguer ou ainda uma pizza em algo visualmente mais atrativo? Essa é uma pergunta difícil, mas bem legal. Porque o hambúrguer, por exemplo, já inovou muito, principalmente naquele boom de hamburguerias gourmet, o foco em blends das carnes, os molhos especiais, as cascatas de cheddar, né, nas batatas, Uhum. a pizza sempre a queridinha ali dos deliveries, sempre inova de alguma maneira, mas eu gosto muito de inovar pensando no que eu posso fazer de diferente do meu concorrente. Então, e o que o meu cliente realmente não pode consumir em outro lugar. Então eu já fiz, por exemplo, uma massa de pizza de tomate, inclusive usei o tomate da Knorr, ele ficou bem vermelhinho e a massa eu coloquei bastante queijo. E aí virou uma pizza caprese, com a pizza sendo de tomate, a massa, e o recheio em cima de queijos. Como também eu já fiz uma pizza siciliana usando bacon picadinho na massa, e aí fiz toda a composição da pizza. Então eu foquei em trazer um diferencial que poucos trabalham, que às vezes é essa massa e que todos eles produzem. E também para os hambúrgueres, eu usei, por exemplo, o polpettone no lugar do hambúrguer, então teve o queijo dentro da carne, mas dá para mudar o tipo de hambúrguer. Eu também já tive opções e já contato de usar pão de alho no lugar do pão tradicional de hambúrguer, então traz bastante sabor ali e acaba inovando de uma maneira que você não vê em outros lugares. Chefe Igor, mais uma vez, muito obrigada pelas dicas e também por compartilhar seu conhecimento com os nossos ouvintes. Para quem ainda não ouviu o nosso episódio anterior, deixe aqui novamente os seus contatos para que as pessoas possam te acompanhar e aprender ainda mais com você. Eu que agradeço o convite, eu vou estar sempre à disposição aqui para todos que quiserem entrar em contato e tirarem dúvidas. Tem a página da Unilever Food Solutions, né, tem ali a página que vocês conseguem entrar em contato com nós, e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado, chefe, um abraço. E assim nós chegamos ao fim deste episódio que tem o patrocínio da Unilever. E olha só que legal! A Academia UFS da Unilever Food Solution tem um curso gratuito chamado A Arte de Empratar, no qual você pode aprender muito mais sobre como apresentar seus pratos de forma profissional e encantadora. Acesse o site unileverfoodsolutions.com.br. Faça seu cadastro e tenha acesso a esse e a outros cursos gratuitos. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí.
Até a próxima!